Olá, amados irmãos e irmãs de luz. Sejam bem-vindos ao canal Medicina da Alma. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Que possamos sentir em nossos corações a presença de Deus que nos guia e nos ampara sempre, em todos os momentos. David Paul Yonggi Cho. Sermão de 10 de maio de 2020. Permaneça firme na palavra. Lucas 8 de 22 a 25. Todas as pessoas encontram grandes e pequenas tempestades enquanto vivem suas vidas. Por exemplo, aqueles que são saudáveis podem contrair doenças incuráveis. As empresas que estão indo bem podem ir à falência da noite para o dia. A sombra do infortúnio pode cobrir até famílias felizes. Da mesma forma, na Bíblia, os discípulos de Jesus também enfrentaram uma forte tempestade enquanto atravessavam o lago. Um dia Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles entraram em um barco e partiram. Enquanto navegavam, uma tempestade caiu no lago, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Portanto, se olharmos para o nosso Senhor Todo-Poderoso e confiarmos em Sua palavra, mesmo que tempestades violentas surjam em nossa vida, esteja perto do Senhor. A Bíblia diz que, quando Jesus adormeceu, caiu uma tempestade no lago. Lucas 8, versículo 23 diz: "E enquanto navegavam, ele adormeceu." Uma tempestade caiu no lago, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Por que Jesus adormeceu? Ele curou todos os enfermos onde quer que fosse, de modo que poderia estar um tanto esgotado a ponto de adormecer. No entanto, deduzimos que a outra razão pela qual Jesus adormeceu foi porque seus discípulos não ficaram perto dele. Em tempos comuns, eles costumavam cercar Jesus e ouvir suas palavras, mas naquele dia eles se distanciaram dele e se reuniram para conversar sobre interesses mundanos. Então os interesses mundanos entraram em seus corações. Antes disso, eles olhavam apenas para Jesus e o serviam, mas em algum momento, seus corações e mentes foram preenchidos com o pensamento de que eles usariam Jesus para serem prósperos e desfrutarem das riquezas, glória e fama do mundo. Assim, seus interesses passaram do céu para o mundo. Isso causou sérios problemas em suas vidas. Com a gente acontece o mesmo. Se olharmos para o Senhor e ouvirmos suas palavras o tempo todo, o mundo não poderá penetrar em nossos corações. No entanto, se começarmos a odiar a leitura da Bíblia, a orar, e raramente formos à igreja e negligenciarmos a comunicação com Ele, nossos interesses se moverão para o mundo e nossa vida será mudada de uma vida centrada no Senhor para uma vida centrada no mundo. Colossenses 3, versículos 1 e 2 diz: "Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, coloquem seus corações nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus." Pense nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Não pertencemos mais à terra. Você e eu estávamos mortos e ressuscitados com Jesus, então agora pertencemos ao céu. Portanto, não devemos pensar nas coisas terrenas, mas nas celestiais. O que pensamos e o que ocupa nossos corações são muito importantes. É porque nossos pensamentos criam nosso ambiente e determinam nossas vidas. Aqueles que têm pensamentos negativos tornam-se amigos de ambientes negativos e vivem dentro deles, enquanto aqueles que têm pensamentos positivos tornam-se amigos de ambientes positivos e vivem com eles. A Bíblia diz: "Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele é a fonte da vida." Provérbios 4, versículo 23. Aqueles que falham em proteger seus corações não podem manter seu destino e ambiente. Para guardar bem o nosso coração, devemos fazer de Jesus o centro da nossa vida e viver com Jesus ouvindo a sua palavra e guardando-a. Caso contrário, se você tentar viver sozinho, o diabo virá para roubar, matar e destruir você. 1 Pedro de 5 a 8 diz: "Sejam autocontrolados e alertas. Seu inimigo, o diabo, anda em volta como um leão que ruge procurando alguém para devorar." Em filmes ou programas de TV, muitos animais vivem em grupos nas pastagens da África. Porém, se algum animal não fica com seu grupo, mas se afasta dele, torna-se presa dos leões. É o mesmo com o ataque das forças trevosas. Quando estamos longe de Jesus, o diabo pode nos atacar. Se nos apegarmos a Jesus, ele não poderá nos atacar. Se ficarmos com Jesus, que tem toda a autoridade do céu e da terra, como o diabo ousa nos atacar? Portanto, devemos sempre ficar com o Senhor, olhar para Ele e confiar nele em nossas vidas. Acorde o Senhor pela oração. Em segundo lugar,
Quando enfrentamos tempestades na vida, devemos acordar Jesus pela oração. Quando seus discípulos enfrentaram uma tempestade, eles tentaram todos os meios para resolver seus problemas. Como eram pescadores, sabiam tudo sobre o mar, mas eram totalmente indefesos nas ondas enormes. Suas experiências e conhecimentos foram inúteis para resolver seus problemas. Por fim, o barco quase alagou e só então eles se lembraram que Jesus estava com eles no mesmo barco. Quando enfrentamos uma crise na vida, devemos lembrar que Jesus está conosco. Quando chegamos ao beco sem saída, devemos nos arrepender de nosso pecado, onde vivemos nossa vida de maneira egocêntrica, e despertar Jesus por meio de uma oração sincera. Não devemos tentar resolver nossos problemas com meios e métodos humanos. Em vez disso, arrependam-se completamente de nossos pecados e com o coração quebrantado venham diante do Senhor, dizendo: Pai, estendo minhas mãos para ti. Ele terá misericórdia de nós. Quando enfrentamos dificuldades, devemos acordar Jesus pela oração. Não é uma mera oração, mas uma oração sincera e desesperada. Os discípulos de Jesus não sussurravam ao Senhor. Eles pegaram o Senhor e o sacudiram e clamaram. Com toda a força, eles gritaram: Senhor, vamos nos afogar. Por favor, salve-nos. Então o Senhor acordou e repreendeu o vento e as águas furiosas, e a tempestade acalmou e tudo ficou calmo. Jeremias 33, versículo 3 diz: Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus não disse: sussurre para mim ou medite em mim. Ele disse: chame-me. Portanto, quando clamarmos com sinceridade, Deus ouvirá e fará coisas grandiosas e insondáveis. Quando o rei Ezequias de Judá adoeceu e estava à beira da morte, virou o rosto para a parede, chorou amargamente e orou ao Senhor. Virar o rosto para a parede significa que ele abandonou todos os métodos e meios humanos, e olhou apenas para Deus. E chorou amargamente mostra que ele orou tão desesperadamente e sinceramente com lágrimas. Então Deus respondeu: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Ainda hoje, o Senhor vê as nossas lágrimas. Quando enfrentamos dificuldades na vida, se olharmos apenas para Deus e orarmos fervorosamente com lágrimas, Ele verá nossas lágrimas e definitivamente responderá à nossa oração. Orei por tantos enfermos e percebi que aqueles que clamam ao Senhor com toda a sua força são curados com facilidade, enquanto aqueles que não clamam ou não têm entusiasmo, raramente são curados. O Salmo 91, versículo 15 diz: Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, vou livrá-lo e honrá-lo. Aqui, invoca-me significa que ele orou desesperadamente. Nossa oração sincera e desesperada é a oração com toda a nossa força. Quando oramos, devemos orar com fervor para que Deus responda. Hoje muitos cristãos oram apenas uma mera oração. Eles devem orar com fervor, mas oram formal e habitualmente. É porque eles não conhecem o poder da oração. Se eles conhecem o incrível poder da oração, eles não podem deixar de orar. Somos impotentes e desamparados. No entanto, se orarmos, o Deus Todo-Poderoso trabalhará por nós. A pessoa mais poderosa do mundo é aquela que ora a Jesus. George Miller, pai de órfãos, que recebeu mais de 50.000 respostas de Deus, disse que aqueles que oram com fé podem mover a montanha. Não há montanha que não possamos superar quando oramos com base na palavra de Jesus. Portanto, você deve orar fervorosamente. Não importa qual seja a tempestade que você possa enfrentar na vida, se você orar fervorosamente e clamar, o Senhor trabalhará e fará com que todas as águas furiosas se acalmem. Permaneça firme na palavra. Em terceiro lugar, quando enfrentamos tempestades na vida, devemos nos apegar à palavra de Deus. Quando os discípulos de Jesus entraram no barco com Jesus, ele disse: vamos para o outro lado do lago. Se Deus fala, as coisas acontecem mesmo que o vento sopre e as águas furiosas subam. Porém, seus discípulos ficaram cheios de pavor e medo porque não se apegaram à palavra do Senhor. A palavra do Senhor acontece mesmo que o céu desabe e a terra afunde. Quando o vento soprar e as tempestades da vida nos atingirem, devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. Qual é a diferença entre cristãos e pessoas mundanas? Eles vivem apenas de pão, mas nós nos alimentamos da palavra de Deus e confiamos nela. Os israelitas viviam de pão apenas quando permaneciam no Egito. Porém, quando atravessaram o Mar Vermelho e entraram no deserto, não conseguiram viver de pão. Não havia comida, água, hospital e roupas no deserto.
Eles olharam para a palavra de Deus somente. Quando Moisés entregou a palavra de Deus a eles, como eles creram, através da palavra de Deus, maná, codornas e água vieram sobre eles, e suas doenças foram curadas, e suas roupas não se desgastaram. Hoje os cristãos devem viver da palavra de Deus. O Espírito Santo vem a nós por meio da palavra de Deus, e resolve todos os nossos problemas por meio dela. Você sabe, a Bíblia não é a palavra deste mundo. Não pertence a nenhum filósofo, cientista ou homem religioso do mundo. A palavra na Bíblia é um dom dado a nós. Se lermos a palavra de Deus, ouvi-la e percebê-la, permanecermos firmes nela e servirmos a Deus em nossas vidas, Deus fará milagres mesmo nesta vida de deserto. Um membro da nossa congregação perdeu toda a força em uma das pernas há 2 anos, pois errou um passo e machucou a perna, então ele teve que ir ao médico, e passou 9 meses trabalhando para a cura, mas não funcionou. Em vez disso, piorou e tinha que ser operado. Isso lhe custaria mais de 10 milhões de UOL, e ele também teria que receber reabilitação por 1 ano, após a operação. Felizmente, outro hospital disse que ele poderia receber tratamento médico por 1 ano, e que mais tarde decidiriam se ele seria operado. Então, ele orava a Deus tão desesperadamente todos os dias. Enquanto ele orava, Deus lhe deu sua palavra. Isaías 41, versículo 10, portanto, não temas, pois estou com você, não se assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, eu te sustentarei com a minha mão direita justa. Então ele segurou esta palavra firmemente e orou. E teve fé em seu coração. Durante a semana ele ia à igreja e assistia ao culto, tinha culto doméstico todos os dias, servia a Deus na igreja, e se concentrava na oração. Então, quanto mais ele orava, mais fraca sua dor se tornava. 1 ano depois, a dor desapareceu completamente e ele foi curado. Não importa o que aconteça, devemos manter a palavra de Deus. Não devemos confiar em nossos sentidos ou circunstâncias. Os incrédulos seguem seus sentidos ou razão, mas os cristãos devem permanecer firmes na palavra de Deus, não importa o que aconteça. Lucas 1, versículo 37 diz, porque nada é impossível para Deus. Toda a provisão está na palavra de Deus. Se seguirmos a palavra de Deus, certamente existe o caminho para a vida espiritual, prosperidade em tudo, cura física e mental. A palavra de Deus é a resposta para todos os problemas. Portanto, não corra aqui e ali para acalmar as tempestades da vida. Em vez disso, procure a palavra de Deus. A palavra é Deus e Jesus. Buscar a palavra de Deus é buscar Jesus. Segurar a palavra de Deus e clamar com ela é acordar Jesus. Portanto, supere todas as dificuldades com a palavra de Deus. Mesmo que possamos passar pelo vale escuro da morte, se mantivermos a palavra de Deus, podemos ser mais que vencedores. Davi superou inúmeras crises ao longo de sua vida. Sempre que ele enfrentava uma crise, ele olhava para Deus, e ele o protegia, e o mantinha seguro. Assim, Davi confessou no Salmo 23, versículo 4 como segue: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte e enfrentemos tempestades na vida, o Senhor está conosco, cristãos. O Senhor abre caminho para nós com seu cajado e nos protege com sua vara, de animais malignos. Tenho viajado muito com aviões para a missão mundial. Certa vez, devido ao mau tempo, nosso avião estava em perigo. De repente o avião balançou muito forte, e todos os passageiros gritaram de medo, e tudo virou um caos. A princípio, pensei em pode cair, e fiquei com muito medo. O tempo estava tão ruim, que até mesmo o avião de alta tecnologia, e o piloto veterano ficaram desamparados. Não havia saída na força humana. Então, de repente, a palavra de Deus surgiu em minha mente. O Salmo 23, versículo 4, e ainda que eu ande pelo vale da sombra, coloque a mão no local dolorido. Se você tiver algum problema, coloque a mão no coração. Mesmo que 2 ou 3 se reúnam, Jesus está com eles, então olhe para ele e eu oro por você. Nosso Deus Pai vivo, como você nos criou, você nos fez belos, bons e gloriosos como você. No entanto, nossos ancestrais Adão e Eva se rebelaram contra o Senhor, e devido aos seus pecados nos tornamos escravos do diabo, e sofremos todos os tipos de dor e dificuldade.
Jesus Cristo foi crucificado em nosso lugar para que nossos pecados fossem resolvidos. E como Jesus disse na cruz, está consumado. Sigamos sua palavra apenas e nunca olhemos para o vento e ondas. Vamos chamar o nome de Jesus com ousadia, e confiar nele apenas enquanto dizemos, e não importa o que aconteça, espalharemos o aroma de Jesus onde quer que formos. Hoje, eu oro em nome de Jesus. Então, por favor, Jesus, estenda sua mão e expulse todo o mal de cada pessoa, resolva todos os nossos pecados, e nos torne saudáveis. Você, diabo, nosso inimigo. Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo. Afaste-se de todos. Vá embora, vá embora. Deus Pai, liberte todo crente que sofre. Em nome de Jesus, torne todos os crentes livres e saudáveis. Servamos ao Senhor, louvemo-lo e regozijemo-nos nele. Seja curado em nome de Jesus. Seja saudável e forte em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno. Deus, agradecemos por ouvir e atender ao nosso clamor, Senhor. Somos curados da cabeça aos pés. Acreditamos que estamos livres das tempestades da vida. Oramos em nome de Jesus. Nossas doenças são curadas. Estendamos a mão ao Senhor e demos-lhe os nossos agradecimentos. Amém. Chegamos ao final do nosso vídeo. Nos despedimos com muito amor e gratidão por essa oportunidade de compartilhar esse sermão abençoado com vocês. E se gostaram do vídeo, se inscrevam em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos abençoados como esse. Que a luz divina esteja sempre presente em nossas vidas. Que Deus abençoe todos vocês e seus familiares. Até a próxima! E seja luz onde for.